Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o J. Maia Trader, para quem não me conhece, sou operador no mercado financeiro e eu queria iniciar esse vídeo com uma pergunta. Você sabe a diferença entre os tubas e os sardinhas? Se você não sabe ou pensa que a diferença entre os tubos e os sardinhas está na quantidade de contrato, eu te convido a ver esse vídeo até o final e você vai ter a plena convicção de que você pode estar errado. Então pessoal, qual é a diferença entre os tubas e os sardinhas? Primeiramente, a gente sabe que o mercado financeiro ele faz uma analogia entre os operadores, né, alguns tipos de operadores e alguns animais. E a gente tem aqui os tubarões representando os tubas, né? A gente sabe que os tubarões, os animais tubarões são predadores grandes que dominam os mares, solitários e muito temidos pelos outros animais. Eles sempre levam os peixes menores a fugirem para o lado oposto de sua presença. São eles que determinam as regras e como tudo deve funcionar. No mercado financeiro, os tubas são os big players, né? Os tubarões, eles são os grandes players. Não sabemos quem são, né? Mas a gente sabe quem são alguns. E aí tem um outro tipo de animal também que são os sardinha, né? São peixes pequenos que vivem em cardumes e buscam sempre águas rasas. Quando seu predador aparece, geralmente entram em pânico e acabam fugindo pelo lado oposto. A gente vê aqui, pessoal, que por que o mercado financeiro ele faz a analogia de alguns operadores com alguns animais, e no nosso caso aqui nós estamos falando dos tubarões e dos sardinhas, né? Os tubas e os sardinhas, né? No mercado financeiro, o comportamento dos tubarões e o comportamento dos sardinhas eles são exatamente igual o comportamento dos animais, no caso os tubarões animais e as sardinhas, os peixes sardinhas. E eu lhe pergunto, quem são os tubas? Quem são os tubarões do mercado financeiro? Né? O que eles fazem? Qual é o comportamento deles? São eles que determinam a direção do mercado, né? Assim como os tubarões nos mares, eles determinam o que acontece nos mares, né? Se eles vão para um lado, os peixes menores fogem para o outro, né? Desse mesmo jeito acontece no mercado financeiro. Os tubarões eles são agressivos e sua vontade é que prevalece. A mesma coisa acontece no mercado financeiro. Os tubarões eles são agressivos, né? Os tubas, né? Eles agridem. A vontade deles é que prevalece, né? Às vezes a gente entra no mercado, eu acho que vai para tal lugar, mas se a gente achar não serve de nada. Quem determina são os big players, né? Os tubas. Eles têm poder e dão liquidez ao mercado. Então, assim como os tubarões nos mares, eles têm um poder e determinam o que acontece, né? Os big players, os grandes players, os tubas, eles têm o poder e dão a liquidez ao mercado. Eles que dizem para onde o mercado vai. Quando eles não atuam no mercado, o mercado financeiro fica sem direção, não tem direção definida, né? Quem são os sardinhas? Assim como as sardinhas que estão no mar, elas andam em grupo, né? As sardinhas no mercado financeiro andam em grupos também. São pequenos investidores que operam em busca de pequenos lucros entre aspas, né? Comparado aos lucros dos tubas, né? Na maioria das vezes os sardinhas estão do lado contrário dos tubas, assim como no mar acontece, né? Os tubas eles estão indo com uma direção e os sardinhas estão indo com medo para outra direção, né, no lado oposto, né, dos tubas. A maioria dos sardinhas vive em águas rasas em relação ao conhecimento, né? Assim como nos mares as sardinhas elas ficam em águas rasas, né, porque para elas é mais seguro. No mercado financeiro também acontece, os sardinhas ficam em águas rasas. Em relação ao conhecimento, eles não sabem, eles não se aprofundam no conhecimento e ficam achando que o mercado financeiro se resume em comprar e vender e contar com a sorte, né? Não, e não é isso.
Os sardinhas estão sempre em grupo nas salas das corretoras. Geralmente os sardinhas eles ficam em sala de corretora esperando o call de um analista, né? E a maioria deles não sabe o que está fazendo e quer colar operações, e isso não vai dar certo nunca. Os sardinhas sempre colocam a culpa de seus fracassos nos tubas, né? Sempre a culpa é dos tubas. Você nunca vê a maioria das pessoas que entram no mercado financeiro, que começam, né, e começam a perder dinheiro, ela nunca diz a culpa foi minha, né? Eu fiz besteira, eu não tenho conhecimento, eu preciso melhorar. Não, elas dizem, o culpado foi a violinada que eu levei, o culpado foi a, o culpado foi a média que cruzou, o culpado foi a notícia que saiu, sempre tem um culpado. Os sardinhas eles entram em pânico depois de um ataque dos tubas, né, que é a famosa violinada, né? A pessoa vai entrar numa operação, ela toma um stop, aí já fica com medo, e aí quando vem a operação que vai dar certo, ela não entra, aí a operação começa a acontecer, aí ela fica, poxa, eu devia ter entrado, aí ela entra no meio da operação, e aí a operação volta, estopa, e aí ela fica com medo de novo, e aí a operação continua andando, ela tenta entrar de novo e começa tudo de novo, o ciclo vicioso, né, dos sardinhas, né? Os sardinhas estão quase sempre amedrontados e com medo, né? Sempre o sardinha, a característica deles estão sempre com medo de tomar um stop, estão sempre com medo de entrar a favor da tendência porque subiu muito, porque caiu muito. Sempre tem um medo por trás das operações, né, dos sardinhas. Então a gente vê o comportamento dos sardinhas semelhante aos animais sardinhas, né, os peixes sardinha que vivem no mar, e a gente vê o comportamento dos tubas semelhante aos tubarões. Você vê aqui uma imagem aqui embaixo, tem milhares e milhares de sardinhas, um cardume de sardinha sendo atacado por 2 tubarões. Né? Assim que acontece no mercado financeiro. Né? Elas entram em pânico e em pavor. Quando o mercado toma uma direção, é sempre assim, é sempre essa reação que os sardinhas têm, né? Diante de um stop, diante de uma operação que não deu certo, que aparentemente daria. Agora eu te faço uma pergunta, você é um tubo ou um sardinha? Onde está a diferença? Onde está a diferença entre os tubas e os sardinhas? A diferença está no comportamento e não na quantidade de contrato ou lote. Porque não é porque você envia uma ordem com um contrato que você é um sardinha. E não é porque você envia uma ordem com 100 contratos que você é um tuba. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e perdem dinheiro no mercado, e pessoas que em um dia perderam 30 mil, enviaram ordens altas, quantidade alta de contrato, mas não sabiam o que estava fazendo. A diferença entre um tubo e um sardinha, ela é o comportamento e não a quantidade de contratos. Se você acorda de manhã, abre seu home broker lá e começa a operar, e as tuas atitudes são de sardinha, você é um sardinha. E se as tuas atitudes são de um tuba, você vai ser um tuba. Mas a gente sabe que não é tuba quem opera um contrato. Sim. Mas eu queria que você olhasse essa imagem aqui. Observa que tem uns peixes que andam grudados no tubarão. Eu acho que, se eu não me engano, a biologia chama eles de parasita, mas eles devem ter algum nome. Onde o tubarão vai, eles vão atrás. Os lugares que o tubarão frequenta, eles frequentam. O que o tubarão come, eles comem. E eles não precisam brigar com predadores, porque o tubarão briga por eles. Então, esses peixes pequenos aqui que estão grudados no tubarão, eles servem de exemplo para nós. Apesar de você enviar uma quantidade pequena de contratos para o mercado, não quer dizer que você seja um sardinha. Você pode simplesmente ir
fazer como esses parasitas, esses peixes menores que andam com um tubarão. Você vai junto com eles para onde ele for. Você não precisa brigar com grandes players. Você não precisa ficar brigando, deixa que o tubarão briga e você só vai junto com ele, certo? Para o vídeo não ficar muito alongado, pessoal, eu queria deixar para você essa reflexão. Quando você acordar, que você for operar, você para e pensa, para onde os tubas vão? E você vai junto e espera eles decidirem e vai junto. Não fica afobado tentando operar, tentando achar a operação, não fica. Tem gente que mal abriu o pregão, 9 horas da manhã, 8h30, 9h30 da manhã, já tomou 3, 5 stops, entendeu? Aí quando vier a operação boa, ele está de fora. Ou seja, o comportamento totalmente errado. Primeiro que os tubarões, eles têm um horário para comer. Eles saem da toca, né? Tem um horário para se alimentar, tem um horário que eles voltam para a toca, né? É a mesma coisa no mercado financeiro. Tem um horário que os tubas vão reagir, vão levantar e vão se alimentar. E você só precisa ir junto, esperar. Então, quem me ensinou isso? Onde eu aprendi isso? Ninguém. Um belo dia eu cansado de tomar stop violinada, cansado de testar indicador, tudo que é estratégia, e um dia eu acordei e disse, hoje eu não vou enviar ordem, eu vou olhar o gráfico e vou pensar. E aí eu fiquei olhando o gráfico e veio na minha cabeça, para onde, se os tubas é eles que mexem o mercado, eles que movem o mercado, para onde eles querem ir nesse momento? Eu fiquei me perguntando e fiquei olhando. Daí eu percebi que sempre nos mesmos horários aí eles aparecem e dão direção ao mercado. Quando eles não aparecem, o mercado não tem direção. Fica andando de lado, lateralizado. Não tem nada para fazer. A não ser que você já tenha uma certa experiência e consiga extrair alguns scalps, alguma operação. Mas isso aí só com experiência. Então, eu deixo essa reflexão para você. Veja esse vídeo mais de uma vez. Pense. Todos os dias quando você acordar, abrir seu home broker, pense. Para onde os tubas querem ir? O que os tubas fizeram ontem? Não envie uma ordem até você ter a certeza de para onde eles querem ir. Subiu muito. Eles querem que suba, vai junto. Vai junto, espere um pullback no minuto e entra. Caiu muito. Eu vou vender. Não vende, os tubas querem que caia. Eles querem que caia, vai junto, entendeu? Vai junto. Certo? Eu quero que você veja esse vídeo mais de uma vez, é uma lição de casa para você. Você vai ver ele mais de uma vez. Você vai abrir seu home broker de noite. Você vai repassar os dias anteriores e vai ver onde que andou, o papel andou, onde o índice andou, o dólar, ou seja lá o papel que você opera, Petrobras, não sei. Você vai lá e olha e vê para onde o mercado andou e que horas ele andou. E você faz isso faz aí um teste aí, faz para vários dias aí. E observa. Certo? Essa é uma lição de casa lá da primeira série lá que a tia Cotinha fazia. Tarefa para casa, né? E você vai fazer essa tarefa. Você vai abrir durante, não um dia, toda noite você vai abrir seu home broker e vai olhar. E você vai repassar o gráfico, se você é grafista. Se você opera tape reading, eu não sei o que fazer, mas tem alguns tape reading que olham o gráfico também. E repassa o gráfico e vê e observa quando os tubas entraram, o mercado tomou direção e foi para algum lugar. Certo? Eu convido você aí a participar do canal, convido você a se inscrever no canal e receber novas dicas que eu vou estar dando aí. Esse vídeo vai ficar vou criar um playlist mais tarde, vai se chamar Dicas de Ouro, certo? Eu não quero me alongar muito. Bons estudos para você, que Deus te abençoe e que você consiga realizar seu sonho. Amém?